Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, no livro de Mateus, no capítulo 4. Eu quero ler um texto com vocês. E o meu desafio hoje é convidar todos vocês para conhecerem o caminho do discípulo, o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus, o caminho de uma mudança de mente, uma mudança de consciência, uma mudança de vida. Aqui o texto aqui de Mateus capítulo 4, no versículo 12, diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Cafarnaum foi onde Jesus iniciou seu ministério e daí em diante ele cresceu no seu ministério a partir de Cafarnaum, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Olha que interessante, o povo que jazia em trevas. O que são trevas? É escuridão. Trevas é aquele momento em que você não sabe o caminho. Quando você está em trevas, você não sabe por onde anda. E todos os passos de uma pessoa que está andando em trevas são passos vacilantes, são passos sem saber em que terreno você está pisando. E aqui ele diz assim: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E eu digo para você que está com seus passos vacilantes, caminho em terreno incerto, caminhando em terreno incerto, eu digo para você que uma luz está brilhando, está resplandecendo a luz ao povo que caminha em trevas, aquele que não tem uma orientação segura, aquele que não sabe por onde ir, aquele que não sabe o destino a seguir, aquele que não sabe as decisões que precisa tomar. Eu digo para você, aquele que está dessa maneira incerta, em trevas, uma grande luz está brilhando, está resplandecendo na sombra da morte. Essa luz é Jesus Cristo e o Evangelho. Essa luz é o Evangelho de Jesus. E o texto aqui está dizendo: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele não vem com aparência visível, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está no seu interior. O reino de Deus é construído dentro de você, à medida que você recebe essa luz no seu interior, à medida que você recebe essa luz no seu coração. E Jesus prossegue. Caminhando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Viu Jesus os irmãos Simão Pedro e André,
Eles eram pescadores, lançavam as redes no mar, estavam na sua profissão, estava fazendo algo do seu cotidiano. Talvez você esteja aí agora, fazendo algo do seu cotidiano. E essa luz está iluminando a sua vida neste momento. Está iluminando o seu proceder, o seu caminhar. Quando você recebe o Evangelho, não importa o que você está fazendo, não importa a condição que você se encontra. Assim como Jesus viu os dois e disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de vidas. Eu vos farei alguém que tenha vida e vida em abundância, para transmitir essa vida a outras pessoas. No lugar onde eles estavam, foi que Jesus os chamou. E o texto aqui diz que imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. É claro que não estou dizendo para você que está aí na sua profissão, que está no seu afazer, que está no seu dia a dia, que você largue tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em que há uma vida para você seguir, há uma vida para você viver, há um caminho para você andar, é um caminho onde não há trevas, é um caminho onde a luz de Jesus e a luz do Evangelho estão te guiando. E todos os passos que você dará a partir de então serão passos que você dará nessa luz, na luz do Evangelho e na luz de Cristo Jesus. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles fizeram a opção de seguir a Jesus. Eles não fizeram a opção de seguir uma igreja. Eles fizeram a opção de seguir uma consciência. Eles fizeram a opção de seguir o seu mestre. Alguém que quando fala, inspira confiança. Sempre quando você recebe a palavra do Evangelho no seu espírito, no seu interior, sempre quando você recebe a palavra de Jesus no seu interior, a palavra de Jesus, não a palavra do Gustavo, a palavra deste ou daquele, mas quando você recebe aquela palavra que ela cala no seu coração, ela cala dentro do seu ser, ela te dá segurança, ela te dá confiança, ela te dá paz. Você percebe que você está, a partir de então, numa nova rota, num novo caminho. E Jesus não parou, ele seguiu adiante e viu outros dois. E esses eram irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam também no barco em companhia de seu pai, consertando redes. E os chamou. E eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram. Eles deixaram imediatamente o que estavam fazendo e seguiram. Aqui no capítulo 9 de Mateus, no versículo 9, Jesus chama outro homem que estava numa outra profissão. E assim como Jesus pode chamar qualquer pessoa, e Jesus pode estar chamando você agora. Jesus pode estar chamando você nesse momento, enquanto eu ministro essa palavra, mas está chamando você para o seguir. Seguir o seu caminho, seguir a sua mente. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Você precisa receber essa mente, essa consciência, essa informação da nova vida. O texto aqui de Mateus 9:9 diz assim: Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus, chamado Levi, sentado na coletoria, porque ele era cobrador de impostos. Para os padrões da época, ele era um pecador, ele era um publicano, era alguém que roubava das pessoas, era alguém que ele
subtraía das pessoas, e ele estava ali sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele, sem falar nenhuma palavra, sem falar nada, sem dizer exatamente nada, ele se levantou e o seguiu. Você é capaz de seguir a Jesus? Você é capaz de seguir o Evangelho? Você é capaz de, sem nenhuma palavra, sem nenhum tipo de questionamento, apenas por fé, crendo no seu coração, recebendo esse espírito da fé, acompanhá-lo, deixar a sua mente ser transformada pelo ensino de Jesus, pela consciência de Jesus, receber na sua mente a mente de Jesus. Você é capaz de, sem nenhum questionamento, você receber isso? Mateus 16:5, o texto diz assim: ora, tendo os discípulos de Jesus passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Todo caminho que você começa no Evangelho, todo caminho, toda vez que você caminha no Evangelho, Jesus te dá essa orientação: acautelai-vos, tenha prudência, seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. E você vê aqui que o texto ele inicia dizendo que eles esqueceram de levar pão. E agora Jesus está falando para eles sobre fermento. Na verdade, o pão ele se faz com fermento, porque você coloca o fermento no pão e ele faz com que a massa cresça. E o que Jesus quer dizer com isso? Olha o texto. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão que ele está falando isso. E percebendo, Jesus disse: por que vocês debatem entre vocês sobre o não ter pão? Será que vocês não podem crer? Porque, na verdade, Jesus, quando esse texto aqui acontece, ele já tinha multiplicado o pão. E ele diz: por que vocês debatem entre vocês, homens de pequena fé, sobre o não ter de pão? Vocês não compreendem ainda, nem vos lembrai dos 5 pão para 5.000 homens e quantos cestos já sobrou? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e de quantos cestos tomastes? Como vocês não compreendem que não vos falo a respeito de pães? Sempre Jesus, ele nos dá essa orientação: acautele-se nesse caminho, tenha prudência, tenha cuidado. Então, entenderam que não lhes falava do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Quem eram os saduceus e quem eram os fariseus? Por isso que Jesus, quando te chama para o Evangelho, quando te chama para essa nova consciência, quando te chama para essa nova vida, Ele te diz: tenha cuidado. Quem são os fariseus? Os fariseus, na época, eram aqueles que viviam no literalismo, na lei, no moralismo, nas cerimônias. Eram legalistas, se justificavam por lei, eram mais justos até que a própria justiça. Eram de um legalismo que inviabilizava a própria existência, porque a existência ela tem que ser vivida na subjetividade e não no estereótipo. Você precisa caminhar não no estereótipo,
Por isso que Jesus, quando te chama, ele diz: cuidado com os fariseus, pois eles não conseguem cumprir a lei no seu interior, mas usam da hipocrisia, usam das máscaras. Eles querem ser justificados pela força do seu braço, querem receber a graça de Deus sendo merecedores. A graça de Deus é um favor não merecido. Quando Jesus te chama para o Evangelho, Ele te chama por graça. Você recebe crendo a graça de Deus sobre você. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, derramou a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do Evangelho. E você é justificado por fé. Cuidado com essa doutrina dos fariseus, com esse fermento que é a hipocrisia, que é a religiosidade do estereótipo, que é a religiosidade das máscaras, sendo que nada na sua consciência está mudando, porque são preocupados apenas com o que o outro pode dizer a respeito, mas não tem de fato uma mudança de mente. O Evangelho te chama para a mudança de mente, porque o Evangelho é uma nova consciência. O Evangelho não está baseado em hipocrisias. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ele também disse: acautelai-vos do fermento dos saduceus. Quem eram os saduceus? Eram a classe dos sacerdotes. Era a classe dos religiosos. Na verdade, existiam muitas classes na época de Jesus. Eram os saduceus, eram os fariseus, eram os essênios, eram os herodianos, eram os escribas. Então cada classe existia ali. E hoje, nos nossos dias, todas essas classes estão aí, mesmo que não denominadas da mesma forma, mas com o mesmo espírito, com o mesmo procedimento. Por isso que Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos saduceus, dos fariseus, do fermento de Herodes. Acautelai-vos. Os saduceus era a classe dos sacerdotes, eram os discípulos do templo. Muitos hoje são discípulos do templo. Acho que se eles não estiver vinculado a um templo, eles não estão vinculados a Deus. Na verdade, o templo que Deus constrói é o templo que Ele constrói dentro de você. Você é o templo de habitação de Deus. Você é o templo onde habita a consciência de que Deus é Deus. Você é o templo onde habita o Espírito de Deus. Você é esse templo. Os saduceus eram discípulos do templo, era a elite política. Hoje acontece isso tudo no meio religioso. Tinha o poder, o dinheiro, o controle, tudo isso acontece hoje. Os saduceus da época de Jesus, e alguns, não sei quantos, na nossa época, não criam, na verdade, em nada. Tem estratégias de domínio, de controle, não criam em anjo, nem demônio, nem espírito, nem ressurreição, nem transcendência. Os saduceus são de uma mecânica sem vida. Não adianta você servir a Deus e ao Evangelho numa mecânica sem vida. Jesus te chama para viver a verdadeira vida. A verdadeira vida é um coração, de onde procede todos os caminhos da vida, como disse. É você viver uma nova vida pela transformação da vossa mente, pela renovação da vossa mente, pela transformação da vossa consciência. Não seja um saduceu, não seja fariseu. Por isso que ele nos alerta a respeito dos fariseus e dos saduceus e de todas as classes que vêm tentar dominar a nossa mente.
Não seja alguém que ande numa mecânica sem vida, sem transcendência, sem glória, sem alegria, sem paixão, sem milagres. Deus te chama para a transcendência. Quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, o rosto dele se transformou em luz. Ele mostrou de fato que ele era por dentro, que ele era luz. Como eu disse no início, na região de sombra de morte, resplandeceu a luz. A luz do Evangelho tem que resplandecer. E Jesus ali no Monte da Transfiguração, ele foi transfigurado na presença deles e mostrou que era o seu interior. O seu interior precisa receber dessa luz. A formação da consciência no Evangelho é a transformação das nossas trevas em luz. Ele veio para iluminar o nosso interior. Ele veio para transformar o nosso interior. Por isso, o Evangelho nos chama para a mudança de mente. Por isso que Jesus nos diz: acautelai-vos dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos escribas, dos teólogos. Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a verdadeira circuncisão é dentro do seu interior. A verdadeira marca que você tem que ter é uma marca no seu interior, na sua consciência. É uma nova vida de consciência. Deus te chama para o caminho de Cristo. Deus te chama para o caminho do Evangelho. Ele chamou os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos não são discípulos para você. São discípulos para Jesus, são discípulos de Jesus, são discípulos que caminham no caminho de Jesus, são discípulos que caminham na consciência de Jesus, são discípulos que caminham debaixo do Espírito de Jesus, do que Ele é, do que Ele ensina, do que Ele proclama. E Ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, tudo que está no Evangelho, tudo que Jesus ensinou, a vida que Jesus viveu e foi, é a vida que eu preciso viver e ser. É isso que Jesus está nos comissionando, está nos vocacionando, está nos chamando para viver a sua vida, para viver o seu Evangelho. Um evangelho de consciência. Um evangelho de consciência. Ele nos está chamando para isso. Jesus deu autoridade sobre os espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. À medida que você seguir, pregai que está próximo o reino dos céus. Pregai que o reino de Deus está dentro de você. Pregue, ensine. O reino de Deus está sendo manifestado. Curai enfermos, ressuscitai mortos. Aqueles que não têm vida, você tem o poder de ressuscitar. Aqueles que estão vivendo uma vida sem vida, você tem esse poder da ressurreição, de anunciar o Evangelho e a pessoa ter uma novidade de vida. Ressuscitai mortos, purificai leprosos, aqueles que andam em pecado, expelir demônios, de graça recebestes, é debaixo da graça, é sem preço, é sem cobrança, é dizer que o Evangelho ele não custa nada, você recebe por fé. Vinde as águas, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, vinde e recebei sem dinheiro e sem preço o Evangelho, vinde e recebei de graça o Evangelho.
Não vos provareis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes, simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos perseguirão por causa dessa consciência, por causa do Evangelho, por causa daquilo que vocês creem. Pela causa do Evangelho, você muitas vezes será confrontado diante das autoridades. Quando você estiver diante deles, você saberá o que dizer, pois o Espírito de Jesus está no seu coração, pois o Espírito de Jesus está dentro de você. Por causa do Evangelho, talvez você seja odiado. Mas quando vos perseguirem, não temas, porque o Senhor está com você. Lembre-se, o discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo de Jesus não está acima de Jesus. E nem o servo acima do seu Senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo ser como o seu Senhor. Se chamaram a Jesus de Beelzebu, o dono da casa, quanto mais a mim e a você, os seus domésticos, os seus discípulos. Lembrando, querido, você é chamado para não ser discípulo de homem algum. Não seja discípulo de homem nenhum. Seja discípulo do Evangelho. Seja discípulo de Jesus. Seja discípulo de uma nova vida. Seja discípulo de uma mente transformada. Seja discípulo de uma nova consciência. Não temais. Sabe por quê? Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. À medida que você caminhar no Evangelho, tudo vai ficar claro para você. A sua consciência vai estar sendo mudada. A luz está vindo sobre você. E não há nada encoberto por trevas que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, o Evangelho que você recebe, você dirá em plena luz, porque o Evangelho vai transcender de você. Por isso que o nosso Evangelho é um Evangelho de transcendência. As pessoas olham para você e a luz de Cristo, ela sai de você, assim como na transfiguração. A luz dele transfigurou-se, o que ele era. E os seus discípulos foram tomados pelaquela luz. Assim eu e você, que somos discípulos de Jesus, seremos tomados por essa luz. E não há nada oculto que não venha a ser revelado. O que você disser às escuras, você dirá em plena luz. O que você diz ao ouvido, proclamará por cima dos eirados. A sua vida será uma proclamação, a proclamação de Jesus, a proclamação do Evangelho. Não tema, meu querido, aquele que mata o corpo, aquele que pode fazer o dano ao corpo e não pode matar a alma. Ninguém pode matar a alma da pessoa, mas tema aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo, que é Deus. É isso que o Evangelho te chama, para você temer a Deus. E Deus é conhecido por intermédio do Evangelho. Deus é conhecido por intermédio de Jesus. Quando você recebe no seu interior a revelação de que Jesus é o Cristo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Não tema, pois você vale mais que um passarinho, você vale mais que um pardal. Deus te conhece, Deus conhece você. Receba no seu coração
o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar a Jesus não é dizer que você é de Jesus. Confessar a Jesus é você transcender Jesus da sua vida. É transcender o Espírito de Jesus da sua vida. É as pessoas olharem para você e verem algo novo. E verem a luz de Jesus. E verem o Evangelho em você. E verem que você é diferente. E verem em você a abundância de vida. É isso que o Evangelho nos chama. Aquele que confessa com a boca, como diz o texto de Romanos, com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Quando você crê no coração, é instantâneo, a boca vai confessar. A sua vida vai dizer, a sua vida vai confessar que Ele é o Cristo. A sua vida confessa isso. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Entenda o que ele está falando aqui. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre sua nora e sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Porque terão consciências diferentes em relação ao Evangelho. Por isso que é mais fácil você ter a mente transformada pelo Evangelho. E uma mente transformada pelo Evangelho fará toda a diferença na sua casa. Você será um exemplo de vida na sua casa. Você será um exemplo de Cristo na sua casa. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A sua cruz é você. É o seu eu, a sua casca. O que você pensa, o que você acha, o que você sente. Você precisa tomar a sua cruz do jeito que você é, seguir a Jesus. Porque quem achar a sua vida, perdê-la. E quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Toda vez que você deixa a sua mente ser renovada e transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo, pelo poder de Jesus, você vai encontrar a sua vida. Se você não mudar a sua mente, se você não mudar a sua consciência para a consciência de Cristo, talvez você vai ter uma vida, mas não a abundância da vida que está em Jesus. Entenda isso. Não estou te chamando para uma igreja, nem para uma religião, mas apenas para que você receba o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. É-nos dada a autoridade. Jesus nos chama para ser seu discípulo e fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de si. E ensinando-vos a guardar todas as coisas que Ele nos ordena. Ensine os discípulos a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Você está sendo chamado para isso. Amém? Amém, queridos?
você está sendo chamado para o Evangelho. Amém? Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a vida de Jesus sobre essas pessoas agora. Em nome de Jesus.